Bom, tem alguma coisa na sua mão que eu percebi? Não. O que aconteceu? É aquele lá do dedo. Hã? É do dedo. Mas o que aconteceu com o seu Aí dedo? inchou, aí eu fui no hospital, Ah, ele pediu pra ficar com isso. mas aconteceu, quebrou, machucou? O que aconteceu aí? Não Não? quebrou nada. Ah, que bom, que bom. Então vai conseguir tocar violão. Porque foi sua mão esquerda, né? Nó. É. É a mão esquerda que você machucou? É, né? Tá. Onde está? É, eu acho que é. Qual que você escreve? Eu escrevo com... com S. Então tá. Ah, então você machucou a mão direita. Ou você é canhota? Era no mesmo dia, na quarta-feira. Ah, sério? Bom dia, Ellen. Bom dia. Tudo- Desculpa o atraso. Não, que isso. Tudo bem, que bom. É sua primeira vez, né? Aqui. É a primeira vez. Tá faltando só mais um aluno. Não sei se vai vir. Bom, então como. Deixa eu só fechar também. O Bernardo Augusto, será que a internet dele caiu de novo? Como é que é? Só tá faltando o Bernardo Augusto, será que a internet dele caiu de novo? Tomara que não, né? Às vezes a mãe dele visualizou a mensagem, né? No WhatsApp. Às vezes ela não pode, alguma coisa assim. Ou então tá ligando pro menino. Bom, vamos então dar continuidade. Na aula passada, só teve aquele problema da internet e acabou ficando só a Emily na sala, né? E a gente deu continuidade com as aulas. Mas vamos lá. A gente ainda estamos vendo um pouquinho da parte teórica, né? Que antecede a nossa aula de violão. Deixa eu perguntar, Ellen, você chegou a ver o assunto que a gente viu na semana retrasada, que eu mandei o texto para vocês? Como é que tá? Podemos partir de... Sim, eu vi. Viu? Então, beleza. Só recapitulando para vocês três, a gente falou desde o começo da aula, a gente falou sobre inicialmente sobre o que é música, né? O que é música, que a gente viu que a música é uma arte que organiza os sons e silêncios, né? Vimos falando e que a música é composta de 3 partes, né? Que é melodia, harmonia e ritmo. Melodia, geralmente a gente para a gente não se confundir, melodia, por exemplo, quando a gente ouve uma música, é a parte que geralmente quem faz é a voz, né? Pode ser feito por outros instrumentos, mas resumindo, tudo que pode ser cantado na música é uma melodia. Cantado ou assoviado, aquela parte que você assovia é uma melodia. Depois temos a harmonia, que é um conjunto de notas que vai servir de base para a melodia, né? Só resumindo essa parte, a harmonia, geralmente, quando a gente toca violão, né, e canta, por exemplo, o violão vai estar fazendo a harmonia da música e a voz está fazendo a melodia, né? E o ritmo que está ligado à duração, né, do som, é uma sequência de sons organizados, né, de duração de som e silêncio. Então o ritmo, como ele está ligado à duração, o ritmo vai estar também na melodia e na harmonia. E também vai ter instrumentos que não fazem notas musicais, por exemplo, instrumentos de percussão, bateria. Esses instrumentos vão fazer só sequências rítmicas, né, de sons rítmicos. Beleza. Até aí tudo bem? Alguma dúvida, Ellen, sobre até essa parte? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Aí depois a gente viu também as características. A gente viu as características da música e depois vimos as características do som. Quem se lembra quais são as características do som? A Emily saiu, deve voltar, não sei. Quais são as características do som, Bernardo? Você lembra? Eu acho que a Emily vai saber, hein? Quais são as características do som, Emily? Você se lembra? As características do som? As características de produção Isso. tem
São 4, olha só. A primeira é altura, intensidade, duração e timbre. Intensidade, duração e timbre. Exatamente. Altura é a parte, a característica do som que nos permite reconhecer sons graves e sons agudos, né? Esse som com agudo. Isso é a característica do som que a gente vai chamar de altura. Só passando, dando uma relembrada para vocês, por exemplo, pelo menos para ela não ficar tão perdida, né, no nosso assunto aqui de hoje, tá bom? E beleza, falando sobre altura, geralmente a gente confunde a altura com uma outra característica, né? Quando a gente fala o som tá alto demais, a gente geralmente está falando do volume, né? Em música, quando eu falo aquele som está alto, eu quero dizer que na verdade aquele som está mais agudo, tá? Então, baixo e alto na música é sobre a altura, vai ser grave e agudo. A parte que diz sobre o volume do som é a intensidade, né? Então, quando você aumenta o volume ali do seu rádio, da TV, você está aumentando a intensidade, está deixando o som, na verdade, mais forte. E quando você diminui o volume, você está diminuindo a intensidade ou está deixando o seu som mais fraco, tá? Depois da intensidade a gente vai ter a duração, essa é a mais fácil, a característica que nos permite distinguir a duração do som, se o som vai ser mais longo ou se vai ser mais curto, né? E assim por diante. E depois temos o timbre. O timbre é um pouquinho mais complicado de lembrar, mas ele é muito fácil de entender. O timbre é a característica, é o que vai indicar a fonte sonora. Ou seja, vocês sabem, se vocês não estivessem vendo o instrumento, vocês sabem que esse som é um som de um violão por causa do timbre que esse instrumento tem. Vocês sabem que sou eu falando aqui porque eu tenho um timbre de voz específico. Eu vou saber que é o Bernardo falando aqui, mesmo ele não aparecendo na câmera, porque ele tem um timbre de voz específico. Cada um vai ter um e a gente consegue reconhecer isso. Isso é o timbre, tá bom? Então, se vocês ouvem um telefone tocando, eu sei que é um telefone tocando por causa do timbre, tá bom? Que é a parte característica do som que nos permite reconhecer de onde está vindo aquele som, a fonte sonora. Beleza. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não, ok. Tá ok? De verdade? Beleza. Então, dando continuidade, eu vi com a Emily na semana passada, o assunto seguinte, né, da nossa apostila que eu mandei para vocês, que é batida, andamento e notas. Vou explicar rapidamente, tá bom? Que ainda hoje eu quero explicar um pouquinho sobre o violão, para a gente já começar a mexer com ele. Só um minuto, separando a tela, beleza. Vocês estão conseguindo enxergar o texto aí, ok? Para vocês, está muito... Como é que está? Não tá dando pra enxergar direito. Não, e agora? Mais ou menos. Mais baixo. Hã? Vocês conseguem ver mais ou menos? Se vocês tiverem dificuldade, esse é o texto que eu mandei na aula retrasada, se eu não me engano, né? Então, se vocês quiserem acompanhar por lá, também é o mesmo texto. Bom dia, Bernardo. Tudo bem? Tudo. Semana passada tivemos problemas com a internet, tudo. A gente está continuando o assunto, tá bom? Depois, como as aulas estão sendo gravadas, eu envio para vocês não ficarem faltando coisas, tipo assim, se vocês não puderem ver, perderem, vocês podem consultar por lá, tá bom? Beleza. Agora a gente vai falar sobre batida, andamento e notas. Vou ler esse texto rapidinho. A batida, também chamada pulso, é a unidade básica de tempo em uma peça musical. Por exemplo, se você ouvir uma música e começar a bater o pé em intervalos regulares, provavelmente você está tocando a batida ou o pulso. Eu prefiro, a gente pode chamar, eu não coloquei aqui, mas também posso falar que a batida também é o tempo da música, tá bom? É ela que vai definir toda a duração das suas notas musicais dentro de uma música.
e ela funciona como uma espécie de relógio, né? Porque o relógio, ele sempre, quando a gente está contando os segundos, por exemplo, ele sempre está fazendo uma batida, né? Uma contagem regular que não acelere e nem deixa mais devagar. É sempre de uma forma. Na música, isso acontece o tempo todo, mesmo que a gente às vezes não perceba, mas sempre vai ter uma contagem ali, como se fosse um relógio. Geralmente a gente usa um aparelho também para a gente começar a entender isso e começar a treinar esse conceito que é a batida. A gente usa um metrônomo. O metrônomo é um aparelhinho que vai dar os sons regulares. A gente vai poder escolher a velocidade das batidas. E vou dar um exemplo para vocês de um metrônomo aqui, por exemplo. É como se a música tivesse sempre um reloginho mesmo, como se fosse esse aqui. Vocês percebem que a batida é sempre regular, né? Ela não vai mudar. E a partir com essa batida, eu vou dividir todos os sons, todas as notas musicais que vai ter na minha música. Vou dar um exemplo, por exemplo. Meu violão está um pouco desafinado, mas eu consigo tocar sempre de acordo com a batida, sendo regular ou não. Beleza. Aí vem uma outra palavra que se chama andamento, né? Andamento está relacionado diretamente com a batida. Ele é usado para descrever a velocidade das batidas, né? Ou seja, numa música, as batidas podem ser mais rápidas. Vou dar um exemplo no metrônomo aqui. Por exemplo, se a gente fosse tocar, essa velocidade nem tá muito rápida. Ou a gente pode deixar bem mais lento se a gente for tocar uma música muito lenta. Então a batida vai ser bem mais espaçada, tá bom? E essa parte que muda, que diz respeito à velocidade da música, a velocidade da batida que vocês estão tocando, se chama andamento. Até agora, vocês estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Sim. Sim de dúvida ou sim de conseguir entender? Sim. Entendeu? Ellen tá tranquila? Tá conseguindo acompanhar? Bernardo, são dois Bernardos. Augusto e o Luiz, tá joinha? Beleza, então entendemos um pouco sobre o que é batida, andamentos e notas. Não se preocupem, porque esse conceito, essa parte, por exemplo, vocês vão ver bastante agora no começo, principalmente nos primeiros exercícios de violão, tá bom? Então vai dar tempo pra gente entender, pra gente treinar, pra gente praticar bastante. Beleza, e depois vamos falar agora sobre as notas musicais. As notas musicais são elementos sonoros formados por uma vibração no ar, ou seja, notas musicais são sons, né? Igual a gente viu no texto um pouquinho mais acima. Elas podem ser definidas na escrita por claves e ser graves ou agudas, né? As notas são usadas na música para representar o tom e o ritmo de um som musical padrão. O tom refere-se ao quão agudo ou grave uma nota soa, tá bom? Então, uma nota musical é isso, né? A gente ouve, são definidos por alturas, né? É uma das características que a gente viu do som que definem as notas musicais, é a altura. Quando a gente olha lá naquele desenho lá no começo da altura, por exemplo, vocês podem ver que tem um desenho de uma escala das notas musicais que estão subindo uma escadinha, né? Essa é uma representaçãozinha só para vocês entenderem que uma nota musical vai ser mais grave que a outra. Nota mais grave é geralmente quem está abaixo. Por exemplo, esse Dó aqui, ele é mais grave que o Dó lá em cima. Sonoramente, prestem ver se vocês conseguem reconhecer. As notas musicais vão ficar sempre parte do mais grave para o agudo, ou vice-versa, né? Vocês percebem que a primeira nota é bem mais aguda que a última? Então, isso são as notas musicais. E cada uma vai ter o seu tempo e vai ter sua duração e o seu tom, né? Ou seja, sua frequência, se vai ser mais grave ou mais aguda. Aí,
Para representar as notas musicais, a gente usa algumas figuras que vão indicar a duração. A gente já viu essa figura aqui em algum momento na nossa vida, por exemplo, né, que está aparecendo aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente não ter dúvida. Ela geralmente essa figura, ela indica a duração do som. Por exemplo, a duração vai ser medida por aquilo que a gente chamou de batida, né, ou pulso. E cada figura vai ter o tempo de acordo com aquilo. E as figuras musicais, geralmente, elas são compostas de cabeça, haste, colcheia ou bandeirola. Mas nós vamos ver agora adiante que nem todas vão ter essa mesma configuração. Mas essas são as partes que compõem uma figura de uma nota musical, tá bom? Até aí, tudo bem? Se entenderem, dê um sim. Ok. Depois agora a gente vai entrar. Vou falar rapidinho para vocês, para a gente não esquecer as figuras das notas musicais. Isso aqui a gente vai ver bastante também daqui a pouquinho. A figura varia de acordo com a duração do som. As notas musicais não têm uma duração objetiva, mas sim uma duração relativa. A duração das notas musicais é contada por batidas, como eu falei, né? Cada batida vai ser a nossa forma de medir essa duração aí, tá bom? A duração de uma nota é sempre a duração relativa a outra nota musical. Como assim? Por exemplo, a nota mais longa que a gente conhece, que a gente vai usar, é essa aqui, a semibreve. Ela é a duração de mais longa, é a partir dela que a gente vai definir a duração de todas as restantes. Ela possui apenas a cabeça. Ela é só uma bola branca sem pintar no meio, tá bom? Sempre que aparecer uma bola branca, vocês lembrem que é na música que é uma semibreve. E ela é a nota que dura mais tempo. Vamos começar, vocês vão ver, com a duração maior de 4. Vamos pensar que a semibreve vai durar 4 batidas. Ou seja, como assim 4 batidas? Um exemplo, por exemplo, quando a gente está ouvindo um metrônomo ou contando, as batidas são contadas, né? Tipo 1, 2, 3, 4. E se a semibreve vai durar só durante 4 tempos, geralmente a gente toca ela no começo, né? Junto com a primeira batida. 1, 2, 3, 4 e deixa ela soar por 4 tempos, tá bom? A gente não toca ela por 4 tempos, não fica assim. A gente toca uma vez e deixa esse som até 4 tempos. Depois disso a gente para o som ou a gente toca a próxima nota que estiver lá. Até aí tudo bem? Depois vamos ter a Oi? Tudo jóia. Tudo jóia? Beleza. Depois da semibreve nós temos a mínima. A mínima é a segunda nota com duração mais longa e ela possui a metade da duração da semibreve. Imagina que na música essa semibreve vai valer 4, a metade da duração de 4 tempos vai ser 2, certo? Alguém tem alguma objeção? Metade de 4 é 2? Sim ou não? Não. Hã? Sim. Sim. Para Ellen vai ficar mais fácil, né? É entender essa parte de divisão um pouquinho. Bom, então, só terminando a mínima, ela vai ter uma cabeça branca ainda e uma haste, tá bom? Então essa figura, sempre que aparecer, a gente vai ver que ela é uma mínima, ok? E ela dura a metade da semibreve. Se a semibreve dura por 4 tempos, 1, 2, 3, 4, a mínima vai durar por 2. 1, 2 e acabou. Ok? 2 batidas e 4. Depois nós vamos ter a semínima. A semínima tem a metade da duração da mínima. Ou seja, para quem já está estudando fração, 1/4 da duração da semibreve, né? Ou seja, se a semibreve tem 4 tempos, uma parte de 4 é 1, né? Então essa figura valerá um tempo só. Ou seja, vai ser uma batida. 1, 1, 1. Sempre vai tocar em uma batida inteira, tá bom?
E ela é a metade também da mínima. A mínima tem 2 tempos, então a metade de 2 é 1, uma outra forma de pensar. E ela possui cabeça preta, essa é a primeira nota que vai aparecer com a cabeça pintada, e uma haste, tá bom? E, consequentemente, numa música simples, ela vai valer 1 tempo, né? Contando que a semibreve vai ser 4. Depois a gente vai ter as outras figuras, que divide ainda mais o tempo. A colcheia, né? Seguindo o mesmo raciocínio, a colcheia tem metade da duração da semibreve, ou seja, ela dura a metade de uma batida. Mas não se preocupem, que a gente ainda vai ter um tempo bem legal para a gente entender a duração dessas figuras. Até a gente chegar lá, a gente vai estar entendendo muito bem as batidas, o metrônomo e as figuras anteriores. Colcheia, então, ela dura metade de um tempo, ou seja, ela é metade da semibreve. Ela é a metade da semínima. E da semibreve ela seria o equivalente a 1/8, né? Vai dividindo. E ela vai ter a primeira nota que aparece com todas as partes inteiras que a gente viu ali. Ela vai ter uma cabeça preta, uma haste e uma bandeirola. Tá bom, gente? E depois, por último, a semicolcheia. Ela tem metade da duração da colcheia, ou seja, é uma das figuras bem mais rápidas que a gente vai aprender, tá bom? Que tem, ou seja, ela tem 1/4 da duração de um tempo, ou seja, ela bem, dependendo do seu andamento, né, da batida do metrônomo, ela vai ser bem rápida. E ela vai ser composta por cabeça, haste e 2 bandeirolas, tá bom? Até aí, alguma dúvida, gente? Não. Não? Bernardo, Luiz? Foi o único que não respondeu? Não. Não? Ok. Bernardo Augusto, pode falar, pode me perguntar. Qual é a dúvida? Como é que a gente vai saber onde é que entra a colcheia e a semicolcheia? Ah, quando é que a gente vai saber? Quando elas aparecerem em uma música ou numa que a gente chama de partitura. No final, por exemplo, vou adiantar. Por exemplo, esse desenho aqui, tá vendo? Que a gente não chegou ainda aí, a gente vai chegar ainda, mas vamos com um pouco de calma para a gente conseguir entender tudo. Por exemplo, aqui são semínimas, tá vendo? Elas geralmente vão aparecer para você na música, entendeu? Então aqui, se eu olhei essa partitura aqui, por exemplo, aqui é um exemplo, a gente vai explicar, mas quando elas aparecem aqui, vocês sabem que são 1, 2, 3, 4, 5 notas de um tempo aparecendo aí, tá bom? Essa é a... Conseguiu responder sua dúvida, Bernardo? Sim? Então, quando elas aparecerem, vai ser um pouquinho mais pra frente, mas você vai conseguir ver. Os primeiros exercícios vão ser com essas figuras, para vocês entenderem bem, então não se preocupe. Os primeiros não, vamos colocar o segundo exercício, tá bom? Beleza. Como eu expliquei as figuras, o diagrama abaixo ilustra a relação da duração entre as diferentes notas musicais. Para ficar mais claro para vocês, por exemplo, uma semibreve, né? Ela vai ter o valor, ela vai ser a duração mais longa. Olha só, em uma semibreve cabem 2 mínimas, em uma mínima cabem 2 semínimas, ou cabe 4 mínimas numa semibreve, e assim por diante. Esse desenho aqui fica um pouquinho mais fácil de a gente entender a relação da duração entre as figuras. Fechamos essa parte aqui, não ficou nenhuma dúvida? Não. Tem certeza? Essa parte eu fiquei, nessa parte aí. Pode me explica a sua dúvida, Eli, para poder tentar explicar para você. Explica novamente essa parte aí, desse desenho. Esse desenho esse desenho é uma representação gráfica da duração, né, da relação da duração das figuras. Igual eu falei para vocês, que a semibreve é a nota que vai durar mais tempo, né, a mais longa. A partir aqui é uma relação de, por exemplo, que a gente for dividindo, né, vamos supor, a semibreve vale 4 tempos, igual eu expliquei lá em cima. A mínima vale 2. Então é como se fosse, se numa semibreve a gente colocasse 2 mínimas, né, para fechar esses 4 tempos.
Aí a gente vai sempre dividindo. A mínima, por exemplo, cabe 2 semínimas. E, consequentemente, cabem 4 semínimas em uma semibreve. Por isso essa divisão nesse desenho aí. Aí e vai sempre dividindo, tá vendo? Uma semínima tem a duração, que é a mesma duração de 2 colcheias, tá bom? Uma semibreve tem a mesma duração que 8 colcheias. Aí, e tem a mesma duração que 16 semicolcheias e assim por diante. Agora ficou um pouquinho mais claro? Ficou. Tá. Tem certeza? Sim. Então beleza. Passando adiante. Depois a gente vai ver um pouco sobre como ler música. Só que aí a gente vai voltar nessa parte teórica daqui a pouco. Vou explicar para vocês agora um pouco sobre o nosso instrumento, né? O violão. Seguinte, o violão, antes de tudo, a gente precisa conhecer um pouco as partes dele. Eu vou enviar um desenho para vocês, rapidinho mesmo, que é sobre as partes do violão, para eu poder explicar, lembrando, Ellen e que não veio nas outras aulas, todo o material que a gente vai ver na aula eu vou mandando no grupo de WhatsApp de vocês, tá bom? Então eu estou mandando agora mesmo a figura das partes do violão lá para vocês. Então sempre quando vocês não puderem assistir a aula, tudo, vocês olhem, né? Se tiver o documento em PDF que a gente fez, que a gente viu na aula, tá bom? Deixa eu só abrir o arquivo que eu mandei para vocês. Depois vocês confirmam para mim se chegou direitinho, tá bom? Vamos lá, as partes do violão. Vou colocar o desenho e vou explicando aos poucos aqui para vocês, tá bom? Pra gente conhecer sobre o violão. O violão é um instrumento musical que vai ter várias partes, né? Por exemplo, essa parte maior aqui, né, que tem essas curvas, tudo, eu chamaria de corpo do violão, né? E o corpo do violão, as madeiras dele, cada parte vai ter um nome. É legal a gente saber agora a critério de conhecimento alguns, e os outros, como a gente vai usar com frequência, consequentemente vocês vão acabando assimilando bem mais rápido, tá bom? Por exemplo, a parte de trás do violão eu vou chamar de fundo. A parte da lateral aqui pode ser chamada de lateral ou de faixas, né? A faixa do violão. E a madeira da frente, né? Aqui, essa parte aqui toda, ela vai chamar de tampo, tá bom? Nós vamos ter o rastilho, que é o branquinho aqui, que fica nas cordas, que fica em cima do cavalete, né? Que é essa parte toda que segura, que a gente amarra as cordas aqui, no tampo, né? Vamos ter as cordas, claro. A abertura ou boca ou roseta, que é esse buraco sempre no meio, aqui perto onde vai começar o braço do instrumento, tá bom? Então essa parte aqui, geralmente eu posso falar só boca. A boca do violão é aqui. É legal a gente saber quando eu falar, vocês vão ver quando eu falar para vocês, toca mais perto da boca ou mais longe da boca. É legal para vocês se encontrarem aqui no instrumento, tá bom? Depois a gente vai ter essa parte longa, né, que é o braço do violão. Não se esqueçam, um braço. Aqui tem a informaçãozinha chamando que essa parte aqui, que encontra aqui com um tampo de tróculo, mas o que mais importante vocês saberem é o nome desse compridão aqui, que é o braço do violão, tá bom? Depois dos braços a gente vai ter a cabeça ou mão. Eu chamo mais de mão. Eu falo a mão do violão, tá? Essa parte toda aqui da frente. Essa pecinha branca que a gente chama de pestana. E os ferrinhos que vão ter no braço do violão a gente chama de trastes, né? Então todos os ferrinhos são trastes. Ele divide o braço do violão em uma escala. Só que essa escala, cada espacinho desse, que não está escrito aqui, nós vamos chamar inicialmente de casa, tá bom? Então cada espaço desse aqui é uma casa no violão, tá bom? E deixa eu ver, falta mais alguma outra figura, algum outro nome? Eu acho que não. Bom, vou mostrar o meu aqui. Então, deu para entender direitinho, pessoal? O violão. A parte do corpo, né, que vai ser dividida entre as madeiras fundo, lateral ou faixa
e o tampo, né? O cavalete, o rastilho, que é esse branquinho, as cordas, a boca ou roseta, o braço, mão. Ah, eu esqueci, essa figura aqui, né? Essa parte aqui do violão, ela chama tarraxa ou afinador, tá bom? Se eu falar no afinador do violão, às vezes não vai estar errado. Mas o nome mais usado entre a gente é tarraxa, tá bom? E vou ter que trocar as tarraxas do meu violão. Estou se referindo a essa parte aqui que a gente afina. Beleza. Rastilho, os trastes. E eu acabei de explicar sobre as casas, né? Que cada espacinho que no instrumento vai ser chamado de casa. Adiantando uma informação. As casas são contadas, são enumeradas. Ou seja, vai ter casa 1, 2, 3 e assim por diante. A gente começa a contar as casas desde o primeiro espacinho aqui ao lado da mão. Ou seja, esse primeiro espaço aqui é a primeira casa. Segunda casa, terceira, quarta e assim por diante. Deixa eu perguntar, Ellen, você tem o violão? Tem? O Bernardo também tem? A Amy também? Então, ótimo, é só pra... Então, se vocês precisarem pegar aí, vocês têm violão. Então, ótimo. Tá bom? Então, só essa informação, as casas, tá bom? Do violão, essa é a informação muito importante. Então, essas não se esqueçam. Por exemplo, as casas são numeradas. Se eu quiser, porque sempre, geralmente, quando a gente está fazendo um acorde, vou explicar para vocês o que é, ou uma nota, a gente vai pressionar o dedo em alguma casa. Por exemplo, na casa 7, eu vou ter que saber onde que é a casa 7. E assim por diante. Mas a gente vai vendo. Tá bom? Até aí, tá tranquilo, gente? Tranquilo? As partes do violão, conseguimos entender? Beleza. A outra informação agora, vamos para para as cordas do nosso instrumento. A gente já conhecemos, né, as 7 notas musicais, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. São 7 notas. O outro Dó é porque a gente repete. As notas musicais são sempre as 7, só que do mais grave para o agudo dos mais graves para o agudo, e elas vão se repetindo. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, e assim por diante, até acabar o som. Um exemplo sonoro, para vocês entenderem, é um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Olha só, eu posso fazer ele várias vezes, só que eles vão ficando cada vez mais agudo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E assim por diante, tá bom? Então essas são só as 7 notas musicais. Pode falar, Bernardo, você está levantando a mão. Qual é a sua dúvida? Eu só queria falar que também no teclado é assim, fica repetindo as notas, só que da esquerda da direita fica mais agudo. Isso, no teclado sim. Só que eu ia chegar nesse ponto agora. Só que eu vou pedir só um instantinho, porque meu computador está com a bateria baixa, então eu vou colocar ele na fonte rapidinho aqui para não acontecer de eu estar falando com vocês e eu sumir da sala, tá bom, gente? Rapidinho. Pronto, gente, me desculpem, foi rápido, tentei ser o mais rápido possível. Bom, a dúvida, o que o Bernardo falou aí, né, que no teclado sim, são as notas musicais, são todas em sequência, né, você pega, eu tenho até uma figura do teclado aqui, vou até mostrar para vocês entenderem o que ele falou, rapidinho, gente, cadê? Se eu achar, né, achei. É só um adendozinho para você, é bom que vocês entendem também um pouco sobre o teclado, por exemplo. A gente vai ter todas as notas musicais, as teclas brancas vão ser as notas. E é sempre em sequência, olha só. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si,
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sempre da esquerda para a esquerda, geralmente vai ser a nota mais grave e a direita a mais aguda, tá bom? Mas esse é um caso específico desse instrumento aqui, tá bom? E essa figura a gente vai usar mais lá para frente quando eu tiver aqui, quando eu for explicar o que significa esse sinalzinho aqui que está escrito em algumas notas aqui que vocês estão vendo que são iguais a uma hashtag, né? Mas isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Em música isso não é hashtag, só adiantando. Bom, a gente conhece as 7 notas musicais, a gente viu que no teclado, por exemplo, e alguns outros instrumentos, as notas musicais são feitas na sequência. No violão, isso é um pouquinho diferente, pelo menos na afinação. O que eu quero dizer é que as cordas do violão, elas não são afinadas na sequência, não são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não, porque elas nem são essas notas, né? Eu quero dizer que cada corda do violão é afinada em uma nota específica, só que ela não obedece essa sequência, tá bom? E uma outra informação que a gente faz um pouco diferente é que quando a gente fala o nosso instrumento são 6 cordas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês podem contar aí se tiverem dúvida. No nosso instrumento, a gente conta também a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Só que a gente vai contar de baixo para cima. Ou seja, a primeira corda, quando eu falar sempre, toque a primeira corda que do violão é a primeira de baixo. Ou seja, a mais aguda. Então fica nessa sequência: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Até aí tudo bem? Conseguimos entender? Conseguimos? Então vamos lá, rapidão. Se vocês entenderam essa parte, em primeira, segunda, terceira, as cordas são contadas de baixo para cima e as casas são da mão para a boca, né? A primeira casa vai ser aqui. Então peguem o violão de vocês aí rapidinho e coloquem a câmera, que eu quero ver se vocês entenderam essa informação que eu passei. Tá bom? Vocês estão com o violão aí? Que eu vou fazer uma pergunta para um de cada um. Um de cada vez. Vamos lá? Bernardo, Emily, pode aparecer na câmera também. Por favor. Já vou aparecer. Oi? Você tá com o violão aí, Emily? Você pode... Hã? Não. Não? Então, se você... Na próxima... A partir de agora, a gente já vai começar a ver algumas coisas no violão. Então, se você, na próxima aula, puder estar com o violão, vai ser legal, tá bom? Se não conseguir... né? Mas, assim, pra você entendendo, eu acho que, por enquanto, não vai ser tão complicado essa parte da sua mão aí, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou perguntar. Vamos pela ordem de chegada. Bernardo Luiz, né, no caso. Você está com o violão aí? Sim. Então, vou pedir para você colocar. Você vai fazer assim, com o dedo da sua mão esquerda, você vai pressionar a terceira corda. Você lembra que a terceira corda é de baixo para cima na segunda casa. E me mostra aqui na tela para ver se você está fazendo certo, correto. A imagem está quadriculando um pouco, não estou vendo. Na terceira corda, exato, tá certinho. Agora na quinta casa, lá na segunda corda, quero ver. Quinta casa, segunda corda. Olha a informação. Os outros, se vocês quiserem já ir treinando também, essa parte conseguiu achar. Segunda corda, eu acho que está excelente. De baixo para cima, muito bem. Então, você entendeu essa parte? Muito bom. Ellen, vamos lá. Quinta corda na terceira casa. Beleza. Agora, terceira corda, casa 7. Qual dedo? O dedo pode ser o indicador mesmo. Eu pedi a terceira corda, casa 7. É só para você pressionar pra gente... Ok. Tá bom? Aqui.
casa 7, eu não tô vendo o começo do braço, então pra mim fica difícil contar. Eu acho que está... É certinho. Agora tá certinho. Beleza. Bernardo, vamos lá, você. Segunda corda na primeira casa. Te deu um bem fácil. Segunda corda de baixo para cima. Oi? Ah, eu disse, segunda corda, primeira casa. Ah, beleza. Agora, quarta corda na casa 3. Terceira casa. Muito bom. Então os três estão... Emily, depois a gente vai... preciso que você esteja com o violão para a gente fazer essa parte, tá bom? Bom, então agora a gente já conseguiu desvendar um pouquinho do nosso violão. Estava falando sobre... voltando agora, falando sobre a afinação do violão. Só para critério de conhecimento, eu vou mandar a afinação para vocês lá no grupo também, tá bom? Para vocês saberem o nome de cada nota que tem de cada corda do violão, né? Cada corda do violão é afinada em uma nota musical. E eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira nota, por exemplo, a primeira corda é a nota Mi. A segunda é a Si. Vou colocar uma imagem aqui para ficar mais fácil para vocês acompanhar, tá bom? Olhem só. A primeira corda vai ser a nota Mi. A segunda corda é a nota Si. A terceira corda é a nota Sol. A quarta corda é a nota Ré. A quinta Lá. E a sexta Mi. Geralmente alguns gostam de decorar, né, essa sequência: Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Mas a gente vai fazer, na nossa aula, a gente vai ver bastante essas cordas e os nomes dela. Então, consequentemente, vocês também vão acabar assimilando com o tempo as notas de cada corda. Ok? Bom, até aí está tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Temos 10 minutinhos, ó, já deu pra gente adiantar bastante coisa aqui. Agora eu vou mandar uma outra imagem lá, só para eu fechar essa parte. Na próxima aula a gente já faz alguma coisa no violão. O que eu vou falar agora, são os tipos de notações musicais, né? No violão a gente pode fazer, pode tocar lendo, né? Pode escrever música de três formas, né? Pela partitura, que a gente vai ver um pouco, que a gente um pouco, a cifra e a tablatura. A tablatura vou deixar no próximo momento. Vou mostrar para vocês a cifra. Eu acabei de mandei para vocês aqui no grupo, então vou abrir. Uma imagem aqui para vocês, pessoal. Nós temos três formas aqui de descrever as notas musicais. A primeira aqui é por nome mesmo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a gente vê também que quando a gente vai tocar violão lá, as músicas, cada nota vai ser representada também por uma letra. Essa letra a gente vai chamar de cifra, tá bom? Por exemplo, cada um vai ser C, D, E, F, G, A e B, né? Mas na verdade essas letras são em ordem alfabética. Hã? Como assim? Se vocês repararem, a letra A vai ser sempre a nota Lá. Isso é um macete para vocês não esquecerem mais quando vocês olharem cifra, porque sempre quando aparece a cifra, ela está representando pelo menos o nome de uma nota musical, gente, tá bom? É isso que para não ter essa confusão, porque geralmente quando a gente está aprendendo sozinho, né, de forma ou pela internet, a gente a gente pega e fala: professor, eu sei fazer um G no violão. Eu entendo o que ele está falando, mas na verdade ele não está fazendo um G, ele está fazendo um Sol, tá bom? A letra só está representando a nota musical ali naquele desenho que a pessoa está fazendo, ou alguma coisa assim, naquela nota ou acorde, tá bom? Então,
para a gente não esquecermos, a nota Lá é sempre a letra A. E se a gente lembrar disso, a gente consegue lembrar o resto das letras também. Por exemplo, se o A é o Lá, o B é a nota seguinte, é o Si. Se o B é o Si, o C é o Dó. O D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá e o G é o Sol e assim por diante. Então por isso que eu falei em ordem alfabética, porque começa no A, B, C, D, E, F e G. E a parte aqui de cima está escrito, são as notas musicais escritas na partitura, tá bom? Mas explicando aqui, as cifras no violão, né, em algumas músicas, geralmente, além delas indicarem as notas musicais, elas indicam uma coisa que a gente chama de acordes. O que são os acordes? Vocês lembram no começo da aula, né, que eu falei sobre as características do som, melodia, harmonia e música. A harmonia é um conjunto de notas que geralmente acompanha a melodia. E esse conjunto de notas, por exemplo, quando a gente toca um violão e canta, né, essas posições que eu faço, esse conjunto de notas por vez que eu toco, vai chamar acordes, tá bom? Uma outra informação, porque às vezes a gente chega e fala: professor, eu sei fazer uma nota no violão. Uma nota é um som só. Uma nota qualquer um aqui pode fazer. Por quê? Se eu tocar uma corda só, eu já estou fazendo soar uma nota. Mas o que na verdade a pessoa está se referindo, que ela está fazendo no violão, é um acorde, tá bom? Acordes existem vários tipos, maiores, menores, com sétimas, diminuto e por aí vai. Mas com o tempo vocês vão entendendo isso melhor, tá bom? Eu estou falando agora só para vocês terem uma ideia e começarem a entender como que se representa isso. E os acordes, na verdade, no violão, música para violão, geralmente ele vai ser representado por cifras, tá bom? Vou mandar um outro exemplo lá para vocês, gente. Então hoje está cheio de material, mas é só para vocês relembrarem. E esses últimos, por exemplo, esse próximo exemplo, é para vocês darem uma olhada, tá bom? E para vocês conhecerem também. Cadê vocês? Um exemplo, por exemplo, os acordes são representados pelas cifras, que a gente acabou de ver. Então quando a gente vai tocar uma música, geralmente tem a letra, os acordes vão ser representados por cifras. Apareceu a imagem para vocês? Por exemplo, parabéns para você. Vocês estão vendo aqui? Vai ter a letra, né? Todo mundo conhece essa música. Parabéns para você nessa data querida. Só que em cima de algumas palavras tem umas letras, né? Por exemplo, tem um A, um E, um A e um D aqui de diferente. Do que eu expliquei aqui, vocês, se eu perguntar para vocês, esse A aqui, qual acorde que é? É o nome de uma nota musical. Qual? Quem respondeu? Lá. Lá, exatamente. E o E? Mi, exatamente. E o outro que vai aparecer diferente aqui é um D. O D é um Ré. Exatamente. Muito bom. Então isso são cifras. E como que a gente vai tocar isso? Tá aí o A, mas não é... Já falou que não é nota musical, tudo. A gente vai fazer os acordes. Bom, que agora tem 5 minutinhos só. Vou fazer o seguinte. Vocês têm o violão aí para treinar. Eu vou mandar uma outra figura, tá bom? Porque para a próxima aula vai ficar assim. Vocês vão tentar quebrar um pouquinho a cabeça para vocês fazerem os acordes do parabéns, tá bom? Mas calma que eu vou explicar antes, nesses minutinhos finais aqui, como que a gente fazer. Se vocês tiverem dúvida durante a semana, pode me perguntar, pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem, pode ser privado, ou, se preferirem, que eu tendo um tempinho eu respondo para vocês, tá bom? Dou uma forma, tento fazer uma forma de explicar, tá bom? Ou na próxima aula a gente já começa com o tópico da dúvida, se não tiver tempo, tá bom? Mas geralmente eu faço mais para responder vocês. Vou mandar um outro lá para vocês no grupo. Agora um pequeno dicionário de acordes, os acordes maiores geralmente.
mas eu vou mandar, são vários, mas eu quero que vocês façam só apenas os que estão aparecendo no parabéns. Por quê? Porque os que estão aparecendo no parabéns, eles são os mais fáceis de fazer. Vou colocar aqui a imagem e explicar como que a gente vai fazer isso no violão. Não, coloquei a imagem errada. Aqui. Bom, quem já tentou ver música, né, pela internet e tudo, geralmente vocês já viram esses quadradinhos aqui. Meu, o que significa esses quadradinhos? Vou pegar pelo primeiro acorde da música que a gente vai fazer, que é o Lá. Isolando ele aqui. Esse é um acorde de Lá. Esse quadradinho aqui está representando o braço do violão. E lá no comecinho, ou seja, bem lá o braço onde começa a mão ali, né? Então esse primeiro espaço aqui, que a gente vai chamar de casa, é do lado da mão, tá bom? Então é isso, ó. É como se o braço do violão estivesse de em pé e em frente para vocês. As casas são os espacinhos aqui deitados, tá bom? E sempre de cima para baixo, ou seja, primeira casa, segunda casa, terceira, quarta e quinta e assim por diante. As cordas o que representa as cordas do violão nesse desenho são essas linhas que estão em pé. E a gente vai olhar sempre da direita, né, essa aqui para a esquerda, ou seja, essa aqui, primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Tá, beleza. Consegui entender. Mas e esses números aqui que estão aparecendo, gente? O que significa? Na verdade, os números são dos dedos das mãos. Na nossa mão esquerda, só um adendo aqui, daqui a pouco a gente volta na imagem. Na mão esquerda, a gente só não vai usar para tocar as cordas o polegar, porque o polegar ele fica atrás aqui do braço, certo? O resto a gente usa tudo. Para ficar mais fácil, a gente enumera esses dedos, ou seja, do indicador para o anelar. O indicador 1, dedo 1, 2, 3 e 4, são 4. Ou seja, só para a gente não esquecer. O indicador dedo 1, médio dedo 2, o anelar o 3 e o mindinho o 4. Nesse acorde de Lá, tá pedindo para vocês usarem o dedo 2, 3 e 4. Vou mostrar aqui a imagem de novo. E tudo em uma casa só. Vamos tentar montar aí quem que está com o violão. E a Amy está conseguindo entender? Até onde eu estou falando, né, Amy? Mais ou menos. Mais ou menos? Tente na próxima aula a gente estar com o violão então, tá bom? Tá. Então, olha só. Como é que faz? Dedo 2, 3 e 4. O dedo 2 vai estar 1, 2, 3 na quarta corda. O 3 vai estar na terceira. E o 4 na segunda. Todos eles vão estar dentro da segunda casa. Vocês conseguiram entender até aí? Sim. O Bernardo conseguiu, deixa eu ver. Perfeito, Bernardo. Esse já fez o seu primeiro acorde, o acorde de Lá maior. Bernardo Augusto, conseguiu? Sim. Augusto não, é o Luiz, né? Eu já confundi. Isso, o Bernardo fez com o dedo 1, 2 e 3. Não está errado, tá? É só apenas com os dedos diferentes do que está pedindo ali. Mas conseguiu entender direitinho. E a Ellen não conseguiu ver sua mão. Aí, excelente. Lá maior. Bom, não. Então acho que todo mundo conseguiu entender. E agora, naquela música do parabéns para vocês, vocês vão ter o Lá, o Ré e o Mi. Ambos estão, né, nesse desenho que eu mandei para vocês, tá bom, gente? Então, essa semana, na verdade, hoje é segunda-feira, né? Para quarta-feira eu quero que vocês deem uma olhada, por enquanto, só nesses acordes. Como que a gente vai fazer, tá bom? O Lá, o Ré e o Mi. Você, se quiserem, pode tentar acompanhar o parabéns, mas eu vou explicar o ritmo, vou explicar bem direitinho como é que vocês vão fazer ela, tá bom? Na próxima aula, para ficar mais claro. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida, alguma reclamação, algum xingamento, ódio no coração? Não? Posso
Posso ficar tranquilo que vocês Só entenderam tem uma bem? pergunta. Pode falar. É que eu tô querendo trocar a corda do meu violão. Ah, sim. Qual que o senhor me indica? A corda do seu violão. A corda do seu violão é nylon ou é aço? Porque É aço. é aço? Assim, porque é uma pergunta mais difícil, porque primeiro você tem que ver se vai colocar nylon ou aço. Para iniciante, eu geralmente recomendo a de nylon por machucar menos o dedo, né? Você vai ver que o aço é um pouquinho duro, então no começo, no começo a ponta dos dedos dói bastante, porque as cordas são um pouquinho mais finas. O nylon, no começo, é mais interessante isso. Só que também tem a questão do gosto pessoal. Às vezes você tem um violão de nylon, mas eu gosto mais do som de aço. Então você vai ter que pesar isso aí, tá bom? Pro violão clássico, né, que é o meu violão, um instrumental assim, geralmente a gente usa nylon. Mas não tem nenhuma exigência, assim. Eu acho que fica de acordo com o que você... Acho que do seu gosto pessoal. Só atente pela tensão, tá bom? Uma outra coisa, porque existem tensão leve, média e alta. Tensão alta, o violão fica um pouco mais duro, a corda é um pouco mais dura, então, ou seja, vai doer um pouco mais para você apertar, tá bom? Então, de preferência, tensão média ou leve. É isso que eu acho interessante a gente saber. Oi? Falei com a Ellen. Não, com a Ellen. Tá bom? Que ela me perguntou sobre as cordas do violão. Então eu acho que fica. O critério tem que ser seu, ver qual que você gosta mais. E a outra coisa é a da tensão. Se pegar uma tensão alta, a corda vai ser mais dura pra colocar, tá bom? Pra tocar, no caso. Então, joia. Pessoal, mas a Bernardo está levantando o dedo, pode perguntar. A gente esse ano vai fazer solo? Solo? Vamos. Tipo, isso aqui, ó. Olha, mas você já sabe tocar violão? Vamos fazer. Se você tiver dúvida, Bernardo Augusto, principalmente, você pode perguntar pro seu irmão, que tudo que ele viu no online aqui, você vai ver também, tá bom? Então, pra você vai ficar, se já tiver dúvida, você pode recorrer a ele. Bom, pessoal, agora preciso encerrar, né? São 11h04 já. Não ficou nenhuma dúvida, então, muito obrigado. Antes da gente ir embora, eu faço um print da nossa tela para eu colocar no relatório depois, tá bom? É como se fosse a nossa chamada, tá bom? Então, no 1, 2, 3, vou dar um print aqui, então digam X. 1, 2, 3 e X. Aí. Só ver se vai aparecer aqui, eu já libero vocês. Não, vou ter que dar outro print pra ele. Não, gente, meu print ainda não funcionou, rapidinho. Deixa eu só conferir aqui se vai direitinho. Deu certinho. Deixa eu ver. Ellen, só falando com a Ellen, né, geralmente na próxima aula, quando você for mostrar no violão, você viu que o seu celular tá com a tela assim, né? Tá como se fosse em pé. Quando você deita ele, você tá deitado, você tá assim pra mim. Mas se você depois, na hora da aula, habilitar a rolagem automática, sabe? Quando você coloca lá no celular, ele conserta. Daí fica igual tá dos meninos aqui, tá bom? Fica deitado direitinho. Só um comentário nas próximas aulas. Tá joia? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa segunda, bom início de semana para vocês. E até quarta-feira. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, galera. Tchau.